No Brasil, João Cristofolini. Em Dubai, Gustavo Carriconde. Eles leem os mais importantes livros e debatem suas principais ideias. Fique ligado nas dicas dos maiores nomes da literatura de negócios e como você pode aplicá-las na sua vida como empreendedor. Está começando agora mais um episódio do Resumo Cast, livros para empreendedores. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Resumo Cast. Aqui quem fala é João Cristofolini e estamos começando agora o episódio 133 com mais um livro para empreendedor. No episódio de hoje vamos falar sobre o livro Inteligência Emocional, do autor Daniel Goleman. Ter controle das emoções é um fator essencial para o desenvolvimento da inteligência de qualquer pessoa. O autor mostra nesse livro a incapacidade de muitas pessoas em lidar com as suas próprias emoções e como isso tem consequência destrutiva na vida pessoal e profissional de todas as pessoas. Vamos entender que QI pode não ser tão importante quanto QE, inteligência emocional, e como durante muitos anos nós fomos preparados e educados de forma errada para o mercado de trabalho e para a vida. Inteligência emocional é ter capacidade de criar as suas próprias motivações, de persistir num objetivo apesar de todas as dificuldades, de controlar os seus impulsos, de aguardar pela satisfação dos seus desejos, de manter-se em um bom estado de espírito, de controlar a sua ansiedade, de ser empático e de ser autoconfiante. Vamos entender neste episódio como definir a sua inteligência emocional, como a sua inteligência emocional pode contribuir para o sucesso na sua vida e como que gestores, empreendedores e líderes podem utilizar a inteligência emocional para melhorar o desempenho da sua equipe. Então fique ligado que está começando agora o episódio 133 com o livro Inteligência Emocional. Olá, eu sou Gustavo Carriconde e sejam bem-vindos ao Resumo Cast, episódio 133. Os seres humanos sempre foram obcecados por tentar medir a sua própria inteligência. O famoso teste do coeficiente de inteligência, o QI, já faz parte da nossa história por mais de 100 anos. Mas o psicólogo Daniel Goleman, quando começou a estudar o QI lá por volta dos anos 90, estava determinado a descobrir o que realmente significava ser inteligente. E ele chegou à conclusão de que o QI não era o método mais preciso para medir. Havia algo mais, algo que nos diferenciava dos computadores, das máquinas. Uma máquina pode resolver complexas equações matemáticas. De fato, existem alguns humanos que também são muito bons nisso. Eles possuem um elevado QI. Mas o que realmente nos deixa em vantagem sobre as máquinas é a nossa inteligência emocional. A inteligência emocional nos permite navegar entre os desafios da vida de forma mais eficiente. Os seres humanos sentem emoções antes mesmo de se comunicarem ou agirem. Quem consegue entender essas emoções consegue melhor se comunicar e agir melhor. Segundo o autor, inteligência emocional é, na verdade, um conjunto de habilidades e elas são todas essenciais para qualquer empreendedor. Então fique ligado, pois iremos explorar a fundo grandes dicas de Daniel Goleman em seu best-seller Inteligência Emocional. Um dos principais objetivos do livro Inteligência Emocional foi desvendar o mito popular de que o QI era o fator indispensável para o sucesso de uma pessoa. O QI, que é o quociente intelectual, medido através de testes de lógica, utilizado em todo o modelo de educação tradicional, através de avaliações e provas para medir o nível de inteligência dos seus alunos. Acreditou-se durante muitos anos que o QI era o atributo mais importante e decisivo para o sucesso de qualquer pessoa. Os indivíduos com QI elevado geralmente se saem melhor em exames como
vestibular ou qualquer prova racional. Mas na fase adulta, logo nota-se que os mais bem-sucedidos profissionalmente não são as pessoas de QI mais alto, e sim as pessoas com QE, quociente emocional mais alto. O objetivo deste livro não é dizer que o QI não é importante, mas que ele não é o único ou o principal fator decisivo para o sucesso de uma pessoa. De 10 a 20% do sucesso está relacionado com o QI, o quociente intelectual. E todo o restante, quase 80%, está relacionado com inteligência emocional e outras inteligências e fatores. Ou seja, você passa praticamente 15 anos da sua vida desenvolvendo habilidades que representam apenas de 10 a 20% do seu sucesso profissional e pessoal na sua vida adulta. Você certamente deve conhecer pessoas que eram os melhores alunos da sala de aula e tiveram menos sucesso do que pessoas com desempenho muito menor da época escolar. Isso está relacionado com o QE, o quociente emocional. E o lado bom disso é que o QE pode ser trabalhado e pode ser melhorado. Mesmo que você não tenha um alto nível de inteligência emocional, você pode desenvolver essa habilidade. E durante este episódio vamos acompanhar 5 dicas que você pode melhorar a sua inteligência emocional. Vamos entender como conhecer as suas próprias emoções, como lidar com as suas emoções, como ter controle sobre elas, como motivar-se, como ter empatia e como lidar com os relacionamentos e com outras pessoas. Esses são fatores decisivos para você desenvolver a sua inteligência emocional. Você está ouvindo o Resumo Cast, o melhor podcast de livro de negócios do Brasil. Estudos científicos foram conduzidos com pessoas que passaram por cirurgias e tiveram partes do seu cérebro removidas. Algumas dessas pessoas viviam vidas aparentemente normais, mas não conseguiam entender mais sobre as suas emoções. Quando eram perguntadas sobre o que estavam sentindo, não conseguiam explicar. Hoje sabe-se que até mesmo pessoas que não passaram por acidentes neurológicos possuem dificuldade em identificar e explicar o que estão sentindo. Por outro lado, outras pessoas conseguem entender e identificar com precisão os sintomas dos estados emocionais que se encontram. Autoconhecer as suas próprias emoções significa saber descrever o que você está sentindo e por que está sentindo. Mas a boa notícia é que todos podem aprender mais sobre emoções e aumentar a sua inteligência emocional. Conseguir nomear as suas emoções pode melhorar o seu processo de tomada de decisões e até mesmo a sua intuição, o que é uma característica essencial para grandes empreendedores. Sabe quando algum acontecimento lhe deixa enfurecido e cheio de raiva e você acaba agindo e tomando decisões irreversíveis que acabam lhe colocando em comprometimento com um ciclo maior de decisões e sequências de eventos e um belo dia você nem sabe mais por que se encontra em meio a uma verdadeira guerra? Pois bem, essa guerra poderia ter sido evitada se você conseguisse definir, descrever, dar um nome àquela raiva que estava sentindo lá naquele episódio que originou toda a guerra. Inteligência emocional não significa anular e reprimir as suas emoções. No exemplo que eu dei, significa permitir-se sentir raiva, sim, reconhecendo e entendendo o que você está sentindo e ter o autocontrole de não agir quando dominado pela raiva. Da mesma forma como é possível nomear emoções negativas, também é possível entender e estimular emoções positivas. O autor fala sobre o estado de fluxo,
que nada mais é do que um conjunto de emoções que motiva e estimulam as pessoas e as equipes a performarem no seu máximo desempenho. Falamos sobre o estado de fluxo em diversos capítulos do Resumo Cast. Vários livros sobre empreendedorismo trazem a importância desse assunto. Mas se você quiser uma descrição mais detalhada, anote aí, escute o episódio número 53 sobre o livro Oportunidades Exponenciais. No modelo de educação tradicional, nós aprendemos sobre fórmulas complexas de matemática. Aprendemos sobre a tabela periódica na disciplina de química, mas esqueceram de nos ensinar aquilo que está mais próximo de nós, aquilo que está dentro de cada pessoa, as suas emoções. Conhecer as suas próprias emoções é o primeiro passo para desenvolver a sua inteligência emocional. E por incrível que pareça, a maioria das pessoas não se conhece. Por isso que falamos tanto nos dias de hoje sobre autoconhecimento, conhecer a si mesmo, conhecer as suas emoções, conhecer os seus sentimentos, conhecer os seus pensamentos. Quando você conhece e entende os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, você tem o primeiro passo, que é ter consciência daquilo que você é bom e daquilo que você não é tão bom. Quando você tem consciência dos seus pontos fortes e seus pontos fracos, você consegue tanto desenvolver os seus pontos fracos, como melhorar os seus pontos fortes e, inclusive, entender como que você consegue trazer pessoas para o seu negócio que vão ajudar a impulsionar, a melhorar aqueles pontos que você não é tão bom. Afinal, falamos muito sobre isso no Resumo Cast, sobre a importância de você buscar sócios complementares a você. E para você conseguir fazer isso, você precisa se conhecer. Você precisa conhecer as suas emoções, conhecer as suas habilidades, conhecer os seus talentos, para que você saiba aonde você pode buscar pessoas ou ferramentas para equilibrar os pontos que você não tem tanta habilidade. Então conheça as suas próprias emoções. Para você fazer isso, você precisa reservar um tempo para se autoconhecer, para observar, para sentir, talvez para meditar e começar a entender aquilo que está passando por dentro de você. Entender as suas emoções é o primeiro passo para você lidar com qualquer fator externo na sua vida ou no seu negócio. Hoje as empresas estão cada vez mais preocupadas em contratar funcionários com elevada inteligência emocional. E se você faz parte da equipe de gestores, o seu conhecimento sobre o assunto é essencial para encontrar os melhores colaboradores. Como empreendedor, é importante não só desenvolver a sua própria inteligência emocional, mas também se cercar de pessoas com esta inteligência. Ou até mesmo evitar aparentemente boas parcerias, mas que no futuro irão se revelar uma armadilha, pois envolvem pessoas que facilmente são sequestradas pelos seus egos e pelas suas emoções. Uma outra grande habilidade que o autor identificou em pessoas com elevada inteligência emocional é a capacidade de se automotivar. Ele chama de aptidão mestra. Falamos sobre motivação em diversos episódios do Resumo Cast, dentre eles o 23, sobre um dos livros mais procurados por empreendedores, O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. Outro grande livro que com certeza pode melhorar a sua motivação e a sua inteligência emocional é o episódio anterior a esse, o 132, sobre o best-sellers de Tony Robbins, Poder Sem Limites. Vamos ver agora uma dica do autor sobre esse assunto. Tente recontar as suas histórias passadas, especialmente de situações que você tenha fracassado.
As pessoas com elevada inteligência emocional conseguem se convencer de que um episódio de fracasso aconteceu devido a algum fator interno seu que estava errado e que pode ser aprimorado. Dessa forma, eles se motivam a melhorar e tentar novamente. Já as pessoas que constantemente culpam fatores externos ou algo que eles acham que nunca podem mudar, perdem a motivação para persistir. Depois que você conhece as suas emoções, você vai começar a treinar a como lidar com as suas emoções. Como que você pode ter uma vida em equilíbrio. Como você pode ter controle sobre as suas emoções e não deixar com que elas controlem você. Você não pode mudar as suas emoções, mas você pode mudar a reação que você tem a cada uma das suas emoções. Quando você está num estado de estresse, num estado de preocupação, você tem consciência que está nesse estado, você tem a ferramenta para começar a mudar a sua reação sobre esse estado. Como que você pode lidar com as emoções boas e como você pode lidar com as emoções ruins que vão aparecer todos os dias na sua vida como empreendedor. Para você conseguir fazer isso, você pode ter alguns exercícios no seu dia a dia, que nós já falamos várias vezes aqui no Resumo Cast, como praticar a meditação, praticar a respiração. A respiração profunda, ela está ligada diretamente com os batimentos cardíacos. E os batimentos cardíacos estão ligados diretamente com as suas emoções. Você já deve ter percebido que quando você está num nível de estresse alto, quando você está preocupado, quando você está nervoso, os seus batimentos cardíacos aceleram, você fica mais intenso, você fica mais acelerado. E quando você faz um exercício de respiração, você dá uma tranquilizada nesses batimentos cardíacos, você volta para um estado natural, ou seja, você consegue controlar as suas emoções. Experimente também contar até 10 antes de responder em um momento que você esteja com uma emoção aflorada. Não precisa dar a resposta naquele momento, espere, respire, conte até 10 e aí sim tome uma ação, uma atitude no seu dia a dia. Faça alguma atividade física durante o dia ou no final do dia para eliminar as tensões do seu dia a dia. Praticar atividade física vai ajudar você a eliminar as tensões e ter um estado emocional mais tranquilo e mais equilibrado. Ter um hobby ou ter um tempo off para você ficar ocioso também vai ajudar você a controlar as suas emoções. E principalmente, muito cuidado para você não ficar vivendo no passado ou no futuro, que é uma grande dificuldade que nós temos nos dias de hoje. Viver em ansiedade ou viver em frustração por aquilo que você fez talvez de errado no passado, no seu negócio, não vai fazer com que você tenha um sentimento, uma emoção positiva. Você precisa focar a sua atenção no presente, no momento atual. E isso, de novo, a meditação pode ajudar você a lidar com as suas emoções e ter uma vida mais equilibrada. A empatia é a habilidade de reconhecer emoções em outras pessoas. Essa é a verdadeira habilidade de um grande líder e de um grande empreendedor. E tem mais, as emoções são contagiosas. Para identificar emoções nos outros, utilizamos as mesmas partes do cérebro que sentimos as emoções em nós mesmos. Pense quando alguém lhe atinge com um sorriso. A sua reação instintiva é iniciar outro sorriso. É algo que você nem conseguirá controlar se não estiver esperando. Por outro lado, irritação e fúria também são contagiosas. Segundo o autor, se você ocupa uma posição de liderança em uma equipe, você tem mais influência sobre as emoções dos demais do que imagina. Essa é uma das áreas-chave da aplicação da inteligência emocional na liderança, pois os empreendedores constantemente subestimam a influência e a importância do papel que possuem e não se preocupam com o seu próprio comportamento.
Foi-se a época da Revolução Industrial, onde os empreendimentos precisavam de pessoas apenas para executar tarefas, como se fossem máquinas, como se fossem robôs. Hoje, precisamos de colaboradores criativos e motivados. Um ambiente de trabalho ou um líder que promove emoções e comportamentos negativos pode matar as principais habilidades que as equipes de hoje precisam para cumprir os seus grandes propósitos. Conseguir selecionar e contratar pessoas para a sua empresa, para a sua equipe, é um dos desafios comuns e frequentes de todo líder e todo gestor de negócio. Conseguir achar as pessoas certas, conseguir motivar as pessoas, conseguir gerenciar e liderar essas pessoas é um grande desafio. E talvez uma das grandes mudanças que nós estamos passando no tradicional setor e departamento de RH, de contratação de funcionários, tem muita relação com o QI e com o QE. Até um tempo atrás, muitas empresas contratavam novas pessoas unicamente baseadas no seu currículo, na sua experiência profissional, no seu QI. Até mesmo faziam testes para avaliar o nível de inteligência racional de um possível candidato. E nos dias de hoje, o que nós mais vemos, e o que eu principalmente faço nos meus negócios também, é avaliar o nível de inteligência emocional das pessoas que vão trabalhar com você. Sejam seus sócios, sejam seus parceiros, fornecedores, ou principalmente as pessoas que vão trabalhar dentro da sua equipe. Essas pessoas têm controle emocional, essas pessoas têm empatia, essas pessoas têm autoconhecimento, têm habilidade emocional, têm habilidade social. Esses fatores são muito mais importantes do que o nível de inteligência ou até mesmo de experiência que essas pessoas têm. Afinal, nós já entendemos que o QI representa apenas 10 a 20% do sucesso de uma pessoa e o nível de inteligência emocional e outros fatores e outras habilidades representam uma grande parte do sucesso dessas pessoas. Então é muito mais fácil para um líder contratar, selecionar, encontrar pessoas que tenham um maior nível de inteligência emocional e ensinar os conhecimentos, as habilidades técnicas de uma função, de uma atividade, do que o contrário, do que conseguir achar uma pessoa que tem um alto nível de QI, mas que talvez não tenha inteligência emocional, não vai conseguir passar pelos desafios do dia a dia, não vai ter resiliência para conseguir continuar nas suas atividades, talvez não vai ter habilidade social para se relacionar com outras pessoas. Então, por isso que cada vez mais, nos dias de hoje, nós estamos focando, as empresas estão focando nas habilidades emocionais e sociais das pessoas que trabalham com elas, e não unicamente no seu QI, no seu nível de inteligência racional. Inteligência emocional também vale para o líder conseguir gerenciar e motivar as pessoas que trabalham com elas. Quando você entende qual é a motivação de cada pessoa, você consegue liderar de uma forma muito melhor essas pessoas. Inteligência emocional vale também para vendas. Quando você conhece outras pessoas, quando você tem empatia pelas outras pessoas, você certamente consegue ter uma habilidade de vendas muito maior. Então nós entendemos que a inteligência emocional é indispensável para a sua vida pessoal, para o seu sucesso pessoal, para o sucesso de um líder, para o sucesso de um vendedor. Inteligência emocional é indispensável para o sucesso de qualquer pessoa e de qualquer cargo nos dias de hoje. Segundo o autor, a essência da inteligência emocional pode ser entendida como a forma como as pessoas se autogerenciam e, ao mesmo tempo, como elas gerenciam os seus relacionamentos externos com outros indivíduos. Você conhece alguém extremamente inteligente que consegue passar em provas e concursos sem estudar muito, mas, ao mesmo tempo, parece estagnado na sua vida? Essa pessoa provavelmente precisa melhorar sua inteligência emocional. Aqui vão algumas dicas que podem certamente ajudar. A primeira dela é meditação.
E não precisa ser uma meditação espiritual extremamente profunda. O intuito da meditação é trazer a pessoa para o momento presente e forçá-la a esquecer do passado ou das ansiedades futuras. Meditação é um exercício extremamente poderoso e deve ser incorporado na rotina de todos os empreendedores. Outra dica é ter um diálogo interno. Pergunte-se o tempo todo, tente definir a emoção que você está tendo e questione-se sobre ela. Outra dica são caminhadas e exercícios físicos. Outra dica é não ficar ruminando sentimentos passados. Se você está triste ou foi abatido por um evento negativo, é normal que esse evento constantemente fique voltando à sua mente. Mas você precisa proativamente criar distrações e organizar o ambiente ao seu redor para quebrar esse ciclo. Falamos muito sobre isso no episódio número 65 sobre o livro O Poder do Agora. Vamos ver então mais uma grande dica. Quando você notar que está ficando irritado ou furioso com alguma coisa, mude a sua postura. Quebre fisicamente o seu estado e a sua emoção irá se modificar também. Se você está sentado, fique em pé. Se está executando uma tarefa, comece a executar outra diferente. E finalmente a última dica vai para quando você estiver interagindo com o seu time. Preste atenção na sua linguagem corporal. Esteja presente no momento. Dê valor à opinião das outras pessoas. Entregue a elas a sua atenção absoluta quando elas estão falando. Não interrompa e também não escute já pensando naquilo que você vai responder. Limpe a sua mente, se possível, de respostas e só comece a responder quando for a sua vez de falar. Essa talvez seja a dica mais difícil de ser executada, mas praticar ela irá aumentar a qualidade dos seus relacionamentos com as pessoas e melhorar os resultados e o seu impacto nas suas equipes e nas pessoas com quem você se relaciona. A inteligência social está totalmente relacionada e ligada com a inteligência emocional. Quando você desenvolve a sua inteligência emocional, o seu autocontrole, você automaticamente está ativando a sua inteligência social quando você começa a ter empatia por outras pessoas. Quando você também reconhece nas outras pessoas as emoções que elas estão tendo, sentindo e passando. Quando você consegue se colocar no lado das outras pessoas. Se colocar no lado das outras pessoas é uma habilidade indispensável para qualquer pessoa que quer ser um líder e para qualquer pessoa que quer ser um vendedor. Para você conseguir liderar outras pessoas, você precisa, primeiro, gostar de pessoas, entender essas pessoas, se colocar no lugar dessas pessoas. Para você conseguir vender alguma coisa, você também precisa conhecer essa pessoa, entender as emoções, as motivações dessa pessoa, para conseguir, de novo, se colocar do lado dessa pessoa e entender como você pode se relacionar e como você pode ajudar essas pessoas. Perceba de novo como todas essas habilidades não têm relação nenhuma com o QI, com o nível de conhecimento racional. Tem muita gente muito racional, que tem muito conhecimento sobre um assunto, sobre uma atividade, que é um grande especialista em alguma área, mas não consegue se relacionar com outras pessoas. E nós falamos muitas vezes aqui no ResumoCast que negócios são feitos de pessoas. Ninguém faz nada sozinho, por mais inteligente, por maior o QI, por maior a especialidade que aquela pessoa tenha em uma área. Ninguém constrói nenhum grande negócio sozinho. Nós precisamos de outras pessoas. Precisamos de sócios, parceiros, fornecedores, clientes. Nós vivemos em um mundo com outras pessoas. E por isso nós precisamos começar a entender como lidar com essas pessoas. Quando você desenvolve a sua inteligência emocional e quando você desenvolve a sua inteligência social, você consegue se relacionar com outras pessoas. E todas essas habilidades nós não aprendemos unicamente lendo livros. Nós podemos ler livros sobre inteligência emocional como este, mas se nós não conseguirmos colocar em prática, nada disso tem valor.
Nós só conseguimos, de fato, desenvolver a nossa inteligência emocional, a nossa inteligência social no dia a dia. Afinal, é no dia a dia, nos problemas, nas dificuldades, nos negócios, que nós realmente provamos se nós conseguimos ter inteligência emocional e inteligência social. Então, não fique preso apenas a teorias, coloque isso em prática. Tente, a partir de hoje, neste momento, mudar a sua relação emocional e mudar a sua relação social no seu local de trabalho. Esse é um exercício que nós vamos melhorando e aprimorando a cada dia, a cada negócio, a cada projeto que você desenvolve, você vai se conhecendo mais e você vai conhecendo mais outras pessoas, você vai entendendo melhor como lidar com outras pessoas. Mas não fique preso à teoria, vá para a prática, porque somente na prática que nós conseguimos aprender a desenvolver esse tipo de habilidade. Espero que você tenha gostado do ResumoCast de hoje. Eu lhe convido então para conhecer o nosso site www.resumocast.com.br. Agora eu me despeço aqui de Dubai, tenham todos uma ótima semana e até o próximo episódio.